amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Nós estamos terminando o comentário lento, porém profundo, dos relatos da paixão e da ressurreição de Jesus. Padre Anselmo, tem a palavra. A você que nos acompanha pela Rede Vida de Televisão, com grande alegria encontramos-nos mais uma vez aqui para juntos continuarmos meditando a palavra de Deus e, como lembrou muito bem o Padre, no encontro passado, nós faltamos apenas ler o versículo 8 do capítulo 16. E aí eu não sei se hoje o senhor quereria retomar a leitura e continuar dos versículos 9 seguintes. Não, eu não vou ler 9 seguintes, porque eles são deuterocanônicos, melhor, deuteromarcianos, foram escritos depois, e isto aqui nada mais é do que um sumário de outras aparições que se encontram em outros evangelistas. Eu não tenho por missão aqui falar ou comentar cada uma das aparições. São 15 aparições ao longo dos 4 evangelhos. Eu prefiro falar assim, de modo geral e de todas. Em primeiro lugar, o que eu queria dizer, elas não são sequenciais, como nos relatos da paixão. É claro que nem podiam ser sequenciais. Por quê? Porque o ressuscitado aparecia ora aqui, ora lá. Ora para um aqui, ora para outro lá. Como fazer sequência disto? Não é absolutamente possível. Existem dificuldades não insuperáveis nos textos da ressurreição nos evangelistas. Por exemplo, diversos textos, diversos relatos de aparição têm uma única atestação. Dou um exemplo. Os 2, Cleofas e o seu amigo, que iam para Emaús, só tem em Lucas, em nenhum outro mais. Jesus que aparece a Pedro e lhe dá o cuidado das suas ovelhas, aparece apenas em João. Isto não deixa de ser um problema para nós. Mas existem silêncios intrigantes. Por exemplo, a aparição de Jesus a Maria Madalena é muito bem detalhada, mas nós não temos sinal de uma outra aparição de Jesus a uma outra Maria, a sua mãe. Nós não temos nenhum relato, fora a descrição de Paulo, de uma aparição a Tiago, que se tornou o líder da comunidade de Jerusalém. Paulo diz, apareceu a Tiago, mas não temos nenhum relato desta aparição a Tiago. Também não temos nenhum relato e nenhuma outra informação de uma aparição a mais de 500 irmãos, que Paulo menciona na primeira aos Coríntios, antes de todos os evangelhos. Nós não sabemos nada mais a respeito desses 500, a não ser aquela linha que Paulo diz. Portanto, silêncios intrigantes nós temos. Pode ser. É uma pessoal verificação minha, é uma pessoal conclusão melhor minha, que algumas aparições, como a Pedro, por exemplo, ou até a sua mãe Maria, tenham tido um caráter particular e não quiseram ou não fizeram com que fosse publicada. Um caráter particular,
um caráter pessoal, sem necessidade de propagar isto a ninguém. É uma opinião, não posso prová-la de modo algum. Mas as coisas se passam desse jeito, né? Nós temos as aparições aos 11, estas mais de uma vez, e estas aqui parecem ser o núcleo das aparições, as mais importantes, as que foram mais bem conservadas. Por quê? Porque os 11 eram realmente o núcleo e a ponte do Jesus terreno ao Jesus glorificado. Quando o Senhor fala nas aparições que nos desperta uma espécie de silêncio intrigante, isso quer dizer que elas ficariam, do ponto de vista histórico, um tanto enfraquecidas ou não, Padre? Não, simplesmente muitos esperariam, por exemplo, uma aparição a Maria, sua mãe, e nós não temos. Esse é o silêncio intrigante. Nós não temos nenhuma. Apareceu ou não apareceu? Se apareceu, pode bem ter se tratado de uma aparição particular. E nós nem sabemos quais as relações entre Maria e os evangelistas, se é que houve alguma. Os evangelistas são todos de segunda geração cristã, dos anos 70. A primeira, Marcos, e eu não creio que Nossa Senhora, no ano 70 da nossa era, estivesse aqui em vida. Ela deveria ter quase 100 anos de idade. Entende? Sim. Há comentaristas também, Padre, que, tentando fazer uma hermenêutica, uma interpretação destes textos da ressurreição, chegam até a concluir: na verdade, o ressuscitado apareceu uma única vez e a comunidade cristã, sentindo necessidade de fundamentar o fato, foi prolongando este fato. Essa é uma hipótese aceita? Não, porque seria uma pura invenção. Não seria sério isto. Isso desacreditaria. E mais, colocaria uma camisa de força em Jesus. Por quê? Se os evangelhos falam de múltiplas aparições, por que reduzi-la a uma só? Não apareceu às mulheres? Não apareceu a Maria Madalena? Não teria aparecido a Tiago, a mais de 500 irmãos? Paulo estava errado, estava mal informado? Veja, é querer colocar tudo isto sob uma ótica moderna e querer interpretar isto aqui modernamente. Nós temos que respeitar o texto ou os textos e não colocá-los assim, à força, numa corrente só. Eu acredito que houve várias aparições. Agora, se quiser uma possível, não comprovada sequência, essa sequência seria, primeiro na Galileia, primeiro algumas mulheres ali ao redor do túmulo. E não descarto também uma aparição a Cleofas e seu companheiro. Lucas não iria inventar este nome, Cleofas. E por que não inventou? Se inventasse o de Cleofas, por que não inventou o do outro também? Não é? Emaús é um lugarejo que não foi encontrado até hoje. Por quê? Não dizer um lugar mais seguro, mais bonito, ou mais edificante, ou maior, não é? Então, eu acredito que houve um núcleo muito primitivo que chegou a Lucas nos anos 80 oralmente. E ele deu uma forma que até hoje nós admiramos. Ele descreveu, por assim dizer, a partir do núcleo, uma liturgia eucarística. Primeiro a palavra e depois a partilha do pão. Né? Agora, que ele tenha inventado isto, não acredito de forma alguma. E a maioria dos exegetas não racionalistas também não aceitam isto, não. Houve aparição. Agora, é preciso também ter cuidado.
Se houve diversas aparições, houve também um período de aparições. Paulo diz que, por último, apareceu a ele também, uns 2 anos depois da morte de Jesus. Bom, Paulo significa não tinha conhecimento de nenhuma outra aparição de Jesus depois da dele. Então, a menos que ele tivesse bebido muita coisa sobre isso nos 15 dias que ele passou em Jerusalém, mas 15 dias são mais que suficientes para se conhecer a vida de uma pessoa. Quando esteve com Pedro em Jerusalém, ele fala disso na carta aos Gálatas. Ele deve ter recebido muito do Jesus terrestre, do que Jesus disse. Ele cita, não ao pé da letra, mas ele cita muito palavras ou textos que devem ter, de alguma forma, provindo de sua informação sobre Jesus. Por exemplo, quando fala a respeito do divórcio, ele distingue o que é meu, o conselho que eu dou aos não casados, digo eu, e depois, para os casados, isto não digo eu, diz o Senhor, não se separem. E se se separarem, não se casem ou se reconciliem. Ele distingue o que é dele pessoal e o que vem diretamente do Senhor. Ele deve ter tido uma boa catequese. Mas o que eu queria dizer é que houve um tempo em que estas aparições se deram. E houve um tempo em que não se deram mais. Lucas, por assim dizer, faz uma clausura deste tempo fundante com a ascensão num dia simbólico, 40 dias depois. Vamos fazer o intervalo e voltamos. Então, podemos voltar ao nosso assunto. Onde foi exatamente que paramos? O senhor estava comentando sobre a questão da estrutura ou do resumo. Primeiro houve a aparição às mulheres e esta não foi oficial, depois na Galileia e o senhor entrou em Paulo. Eu disse que houve um fim. E Lucas fala apenas nos Atos, no Evangelho não. Apenas nos Atos ele fala de um fim. Ele usa um número simbólico, 40, que é simbólico. Por quê? Por exemplo, a aparição a mais de 500 irmãos de uma só vez não poderia ter se dado num espaço tão curto de 40 dias. E a multiplicação dos fiéis que Lucas mostra nos Atos dos Apóstolos é geométrica. Certamente não se deu num primeiro dia 3.000 batizados. E alguns dias mais tarde, 5.000 batizados. Isso aqui é um pouco mais teológico e com uma pintada de exagero histórico por parte de Lucas, que não era um historiador. Escrevia muito bem, mas não tinha a preocupação da historiografia, sobretudo a historiografia moderna. Porém, volto ao que eu estava dizendo, houve um tempo em que se encerraram as aparições. Isto é, o período fundante acabou. Ou melhor, podemos dizer que encerraram as aparições. O período fundante vai se terminar, como aprendemos, na morte do último apóstolo. Só que não sabemos nem quem foi o último apóstolo e nem quando morreu. Podemos ficar no genérico. Houve um tempo de fundação, um tempo de alicerces, um tempo de revelação e depois isto se encerrou definitivamente, terminando a era subapostólica e se iniciando a era pós-apostólica, que é o início dos padres da Igreja. E a Igreja, quando ela vai sistematizar este processo da morte, sobretudo da ressurreição de Jesus, Padre, é verdade que ela retoma mais o esquema de Lucas para a sua liturgia? Ressurreição, depois ascensão, Pentecostes.
Seria por causa do modo como o evangelista Lucas trabalha? A igreja não privilegia nenhum evangelista com relação a isto. Ela não privilegia. Veja, na liturgia, na oitava de Páscoa, a partir do domingo de Páscoa e durante toda a oitava, ela lê todos os textos das aparições. Lê todos. E não privilegia um em detrimento do outro. Né? Ela simplesmente crê na ressurreição e oferece a temática da ressurreição para que outros a possam ler. Agora, claro, um trabalho bonito, não é? Crer na ressurreição e saber que esta vida, para nós que temos o privilégio de crer, não é a única, não é a definitiva, nem a mais importante. Ela é provisória. Às vezes, ou melhor, as poucas vezes em que eu sou chamado a fazer uma exéquia ou celebrar uma missa de sétimo dia com igreja repleta, é claro que eu devo falar. E falo percorrendo com os meus olhos o auditório que está diante de mim. E existem muitas pessoas bem interessadas. Outras, infelizmente, devo dizer que não entendem nada do que eu estou dizendo. Estão anos-luz longe de tudo o que eu estou falando. Mas não estou falando outra língua. É que estão num outro mundo que não o meu. Aquelas que estão interessadas, vêm depois comentar, estas palavras podem aumentar, ou podem trazer novamente, ou reacender a nossa fé numa vida após a morte. Nós não morremos no nada, nós morremos em Deus. E somos, se a morte nossa for uma morte com Cristo, ou se Ele nos emprestar ou condividir conosco a sua própria morte, nós teremos o fim que ela teve, a ressurreição e a entrada, através da porta estreita, sim, mas a entrada na vida eterna. Agora, me resta ainda um pequeno problema que gostaria, duas coisas ainda, não sei se vamos acabar neste programa. Em primeiro lugar, por que se escolheu para o triunfo de Jesus o vocábulo ressurreição? Não se poderia falar no triunfo de Jesus com outro vocábulo? Por exemplo, o vocábulo do rapto. Jesus teria sido raptado. Nós temos isto no Antigo Testamento. Elias foi raptado aos céus. E de modo glorioso, né? Num carro de fogo. Enoque foi raptado para junto de Deus. Só que estes dois aqui, segundo a Escritura, não viram a morte. Não experimentaram a morte. E daí surgir até um dito popular de que Elias voltaria. E que Malaquias, o último dos profetas menores, tem como eco: eu vos enviarei Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Poderia haver um outro título também, além de rapto: exaltação. Por exemplo, no hino de Paulo, ou melhor, pré-paulino, que está na carta aos Filipenses, diz que Jesus obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o que vem logo a seguir? Por isso Deus o exaltou. Sobremaneira. Não diz Deus o ressuscitou. Porque se impôs, dentre outros, o tema da ressurreição, ou o vocábulo da ressurreição. Já pensou nisto alguma vez? Não?
Porque, certamente, as experiências que tiveram, e daí é preciso que não seja uma só, as experiências que tiveram os levava mais para a ressurreição, achando o vocábulo ressurreição mais adequado para Jesus, triunfante e glorioso, do que os outros dois que eu mencionei por primeiro. E que estão. O glorificado está até no Novo Testamento, na carta aos Filipenses. Acharam mais adequado. Isto é, as experiências que tiveram do ressuscitado, vede minhas mãos, vede meus pés, sou eu mesmo, um fantasma não tem carne, como vedes que eu tenho. Tendes alguma coisa a comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, comeu na frente deles. As experiências os levaram a, mais adequadamente, falar do triunfo de Jesus em termos de ressurreição. Quer dizer, eles perceberam que um possível ressuscitamento não cobriria as expectativas do encontro com o Senhor. E nem um rapto, e nem simplesmente uma exaltação de Jesus no céu. Padre, agora o senhor falando aí sobre ressurreição e de tudo o que cerca este magnânimo ato, sobretudo para nós que somos cristãos, aqui no versículo 8 do Evangelho de Marcos, no capítulo 16, diz assim: e nada, as mulheres, né? E nada contaram a ninguém. A pergunta é, todos os encontros que Jesus teve durante a sua vida pública com as pessoas e as libertações que ele mesmo fizera, ele é que proibira, olhe, vai e não contes a ninguém. E as pessoas saíam contando. Por que diante do fato maior, que é a ressurreição, agora são elas que não contam, as mulheres? Está aqui a resposta, nas 3 últimas palavras, pois tinham medo. Isto é, foi uma coisa tão fora do normal, tão inesperada, tão anômala, que as encheram de pavor. Mas não vem aqui vem 3 pontinhos. Não vem dito depois o que fizeram. Marcos não fala de nenhuma aparição no texto canônico seu. Certo? Bom, voltando àquilo que eu disse, em primeiro lugar, você é capaz de repetir? Sobre o esquema? O esquema. Porque chegou-se à conclusão da ressurreição? Porque a ressurreição é muito mais que um ressuscitamento. E era o vocábulo mais adequado para se dirigir a Jesus depois da sua morte com as suas aparições. Mais do que um rapto. E mais do que uma simples exaltação. Se bem que podemos juntar a ressurreição com a exaltação, a ressurreição com a ascensão. Podemos. E as duas coisas foram afirmadas. Mas primeiro, a ressurreição. João a une com a glorificação, mas aí é a morte, né? Mas João fala em aparições do ressuscitado também. Tanto no capítulo 20, que é o final do seu evangelho, como no apêndice, escrito bem mais tarde, o capítulo 21, com uma antiquíssima e única aparição a Pedro. O nosso tempo está esgotado, agradecemos a presença e a assiduidade dos telespectadores e nos despedimos até a próxima semana, se Deus quiser. A você e a sua família que nos acompanha através da Rede Vida, um bom domingo e uma boa semana.